Fala, notável! Duque na área. Bem-vindo a mais um episódio do DuqueCast, nessa estrutura incrível do Instituto Ricardo Brenan, em mais uma edição, a 10ª edição do CSX Week. E esse episódio, essa temporada aqui do CSX Week, ele só acontece porque a gente tem grandes apoiadores como a CS Malta, Escritório de Contabilidade, R. Ferreira Arquitetura, que também cuida da biofilia, paisagismo, é um pessoal incrível, e também a Clínica CLI, Clínica de Emagrecimento da doutora Leila. É uma grande honra ter esses parceiros com a gente aqui, fazendo esse evento acontecer e levando o melhor conteúdo para todos vocês. E a gente está com uma grande honra de estar recebendo você aqui como nosso ouvinte, então se inscreva no canal, compartilhe, para que mais pessoas conheçam desse assunto, experiência do cliente. Afinal de contas, a gente vive reclamando, né, que nosso atendimento está sendo muito bom. A gente precisa mudar essa história. É por isso que eventos como esse acontecem. E é por isso que eu estou com duas pessoas aqui incríveis, né, para falar sobre essa experiência. Eu estou aqui com a Patrícia Cans, do Reclame Aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. E também com a Roberta Andrade, do Sebrae Pernambuco. Obrigada. Reclame Aqui. Rapaz, é a história do Brasil. Pois é. Como é que surge essa história do Reclame Aqui? Quantos anos já existem no mercado? 25 anos. A gente sempre fala, né, que a gente é do tempo da internet de escada, do Orkut, então isso faz com que o Reclame Aqui seja ainda mais inovador, né, porque naquela época o Maurício Vargas, né, que é o nosso fundador, assim, foi realmente super visionário, né, porque era uma época que a gente não previa, né, que ia acontecer todo esse boom do digital, né, e essa mistura entre online e físico, né, que a gente vive agora. Então, já são 25 anos aí de estrada. E virou o sinônimo, né, para o consumidor de colocar ali as suas dores, suas necessidades, e também das empresas também ser um canal também de resposta, né? A gente fala muito que, assim, há muito tempo que o Reclame Aqui deixou de ser um lugar de reclamação. Ele hoje é um lugar de pesquisa de reputação. Então, que o nosso maior volume, a gente tem 1,4 bilhão de visitas por ano, e assim, praticamente 4% desse volume são para reclamar. O resto é para consultar antes de comprar. Então, assim, as reclamações das pessoas geram avaliações que geram a reputação, que ajudam outros consumidores a tomar uma melhor decisão. Bacana. E Roberta, Sebrae Pernambuco, como é que tem olhado? Eu sei que você é de uma área também de inovação, experiência do cliente, né? Como é que é esse olhar, já que a gente está aqui no evento de experiência do cliente? Perfeito. Então, o Sebrae já vem apoiando, né, o CSX Week há alguns anos. Eu trabalho na área de inovação e atualmente sou gestora de um programa de cultura de centralidade do cliente dentro do Sebrae Pernambuco, onde a gente vem desenvolvendo várias ações para o fortalecimento da cultura dentro da empresa e também desenvolvendo programas que são estruturantes dentro de uma estratégia de centralidade, como, por exemplo, o programa de voz do cliente, como um programa de formação de embaixadores de experiência do cliente, como iniciativas que nós fazemos a partir de desafios, olhando para a perspectiva de melhorar a experiência do cliente do Sebrae, formando times multidisciplinares e com métodos ágeis, sprints, a gente buscar resoluções desses problemas de forma inovadora, né? Então, esses são alguns das bases estruturantes de todo o programa que a gente tem feito dentro da casa e que, obviamente, está reverberando aí nos nossos nos pequenos negócios que atendemos, né? Muito bom. Pequenos negócios, né, que é o foco do Sebrae, médios empresários crescendo, estruturando isso. Existe já uma consulta também para esses empresários dentro do Reclame Aqui ou só aquele olhar para aquelas empresas maiores? Existe, assim, pós-pandemia mudou bastante esse comportamento, né? A história do Reclame Aqui começou muito mais com as grandes empresas, né? Que tem grandes volumes de reclamação, de problemas, né? Mas com o passar do tempo, o Reclame Aqui acabou virando um lugar para os consumidores não só pesquisarem antes de comprar, né? Mas eles confirmarem a existência até daquelas empresas. Então, o que a gente tem visto, praticamente, principalmente de 2 anos para cá,
é muita empresa se autocadastrando. Então, aquilo que antigamente se falava, eu não quero estar no Reclame Aqui, né? Agora virou principalmente para os pequenos, né? Porque eles não têm uma marca reconhecida, então gera sempre aquela desconfiança. Então, você faz uma campanha, sei lá, no Instagram, e aí o cliente vê e fala assim, poxa, será que existe mesmo? Será que é golpe? Posso confiar? Aí ele vai no Reclame Aqui. Quando ele não acha a marca no Reclame Aqui, ele fala, essa empresa não existe, entendeu? Então, assim, a gente teve essa mudança, então a gente teve uma evolução, assim, gigante de empresas pequenas e microempresas cadastradas na Vocês plataforma. começaram, inclusive, a fazer premiações, né, de empresas que têm, acho que, esse atendimento, essa experiência. Isso, a gente tem o prêmio, né, que acontece agora em dezembro, então tá rolando agora a votação. Até falei ali, gente, quem é de CX, de atendimento, de CS, não pode deixar de votar, porque assim, é o lugar que a gente tem para a gente valorizar as empresas que estão fazendo um bom trabalho, né? Então a gente, como profissional da área, a gente tem que ajudar a incentivar as empresas, né? Sem dúvida. E o prêmio, ele cresceu muito, essa já é a 14ª edição. Agora são 2 dias de premiação, porque a gente foi aumentando categorias e quebrando. Então antes a gente tinha... Quais categorias e o que mais é avaliado nessas empresas? Então, o que faz as empresas poderem participar é a reputação que eles têm no Reclame Aqui. Então, assim, empresas que não têm uma boa reputação nem são elegíveis a participar, né? E aí tem toda uma dinâmica dos consumidores, enfim, qualquer pessoa pode votar, né? A votação é livre. Mas quando é um consumidor daquela empresa que já reclamou no Reclame Aqui, e ele volta para votar naquela empresa, isso tem um peso muito maior. Então, na nossa pontuação, esses consumidores têm um peso maior. Porque, assim, se ele reclamou de você, teve um problema, ainda vota, né, volta para votar, é porque você realmente conseguiu fazer bem o seu papel de reverter, né? Reverter o quadro, né? Que eu acho Exatamente. que é um desafio, né? E o Sebrae, como é que tem olhado para essa dinâmica? Vou até ser mais um pouco incisivo nessa resistência desses empreendedores a olhar a experiência, e eu tenho conversado muito com as pessoas que estão vindo aqui, que acham que a experiência do cliente ainda é algo muito fofinho. Nutella, né? CX Nutella. Muito Nutella, que não dá resultado, que não tem métricas, enfim. Como é que é esse acolhimento desse empreendedor quando você toca nesse assunto com inovação e experiência do cliente? Exatamente. O grande desafio é justamente tornar tangível isso e sair desse viés aí de que a coisa é etérea, de que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue... fica nesse universo do fofinho, né? Isso é um desafio, mas acho que a gente tem avançado bastante, né? A partir do momento que a gente começa a apresentar, de fato, a experiência do cliente como uma metodologia, né? Que dentro de uma empresa que vai crescendo pode vir a se estruturar um programa, pode se vir a estruturar um núcleo, uma área, mas que o mais importante é que a gente tenha essas práticas, né? Então, a gente está falando muito para o empresário sobre a questão da avaliação, sobre ele pegar esses dados, cruzar isso, ou começar a observar a questão da retenção da sua base de clientes, né? Como é que eu cresço em cima da base dos clientes que eu já possuo, ensiná-los a fazer programas de cliente indica cliente, né? Começar a fazer com que eles pratiquem essas questões, né? E isso, no começo, às vezes são passos, né? Muitas vezes a gente, para conseguir fazer com que o empresário dê um passo desse, a gente vai no argumento do teste, né? Então vamos fazer um teste pequeno, né? De implementar isso, né? A estratégia é boa, né? Vamos fazer um teste pequeno. Vamos fazer um teste pequeno, vamos fazer isso com X clientes da tua base, né? Vamos fazer isso durante um determinado período para mensurar e analisar o impacto disso. Então, eu percebo que muitas vezes quando você chega com esse argumento do teste pequeno, e que é, na verdade, uma excelente prática, é uma boa prática para a gente poder escalar, mas termina abrindo mais espaço também, entendeu? E a gente começa a fazer com que ele perceba, né? Os dados vão falando para ele, né? E ele, poxa, velho, e vai se dando conta do potencial e da riqueza que é isso. Eu acho que o grande desafio, né? Porque assim,
O microempresário, o MEI, né? Ele é tudo na empresa, né? Então ele é comercial, ele é atendimento, ele é compras, ele é tudo. O desafio, e aí ele começa a crescer. Primeiro ele coloca as pessoas ali da confiança dele, que geralmente está muito no núcleo familiar, né? As pessoas. E por um tempo isso é suficiente. Só que quando a empresa começa a crescer um pouquinho mais, ela precisa passar por essa etapa de profissionalização, né? Porque você tem que ter um padrão, né? Então você precisa passar por essa formação mesmo, que não dá para ser só empírico, né? Que é o que acontece no começo. Só que geralmente nesse momento, o empresário, né? Ele que sofreu, né? Porque, gente, empreender não é fácil, né? Aqui no país. Então ele sabe todas as dores que ele passa e ele praticamente vê muitas vezes a reclamação como uma ofensa, né? Então, Ele leva não pro pessoal, sabe. né? Ele leva pro pessoal. Então, assim, porque ele sabe todo o desafio que ele teve, todo o esforço que ele faz. Então, acho que o que a gente vê quando a gente fala muito, assim, com empresas menores, é isso de falar assim, cara, não é questão do cliente estar certo ou errado, mas ele tem a sua razão, né? Ele tem um motivo para estar te reclamando. Escuta, porque provavelmente não é só ele. Aprende com isso, né? Então ele sair dessa posição defensiva para estar mais aberto a ouvir mesmo, né? Porque assim, e conforme você cresce, é mais difícil a unanimidade, né? Vai ter gente que te ama, vai ter gente que te odeia. E acho que é um desafio do crescimento do negócio aprender a lidar com isso mesmo. Faz parte, né? Tem que estar calejado aí para esses desafios. Porque muitas vezes o empreendedor ele empreende na intuitividade mesmo, né? No instinto, né? Aquele faro empreendedor que ele tem. E à medida que o negócio cresce, às vezes ele tem mais processos para cuidar, mais fornecedores para responder, mais clientes para dar conta. E aí ele também se distancia um pouco desse contato mais direto com o cliente, às vezes. E aí, às vezes, a empresa começa a perder um pouquinho das características que ela tinha, entendeu? Então, esse desafio do crescimento é muito importante, né? Mas eu preciso justamente estruturar melhor meus processos. Então, a gente está ensinando eles sobre essa questão, né? Da linguagem deles, mas é falar sobre jornada do cliente, sobre desenhar processos que sejam mais intuitivos para que esse cliente ele consiga fluir melhor em todos os pontos de contato que ele tiver. Muito bom. 25 anos de jornada Reclame Aqui. Quais são os futuros dessa empresa? O que vocês enxergam como experiência do cliente, esse foco no cliente, né? Quais os próximos 2, 3 anos aí que podem ir pela frente? O que a gente vê, assim, a gente vive uma grande era de transformação, né? Assim, acho que o mundo todo está mudando, essas relações de consumo em relação com os clientes vão ser cada vez mais impactados não só pela IA em si, mas tudo isso que isso traz, né? Assim, um aumento de produtividade, uma automatização mais significativa. E o que acontece isso quando a gente fala de atendimento, né, ou de relacionamento com o cliente? O que é fácil, a gente automatiza, a gente simplifica esse propósito, o cliente se autoatende, né, a gente coloca ferramentas e soluções para isso. E o que fica? É o mais complexo, né? E treinar o mais complexo é o mais difícil, porque muitas vezes você tem que abrir mão de um controle e dar mais alçada para quem está ali na ponta decidindo, né? E aí eu acho que assim, nesse processo, e principalmente, né, para o pequeno, é muito difícil dele aceitar que uma outra pessoa na empresa está tomando uma decisão no lugar dele, que talvez ele fale assim, eu tomaria uma decisão diferente. Mas ele não dá mais conta de tomar essa decisão sozinho, né? Então eu acho que o grande desafio é como que a gente usa essa tecnologia toda que cada vez mais está mais disponível para a gente, para criar esses modelos que fortaleçam a cultura da empresa, né? Que mesmo ela crescendo, ela não tenha que abrir mão da sua essência, né? Então, o que a gente vê, a gente como plataforma, né, de relacionamento, cada vez mais a gente cresce, principalmente no pequeno, né? No médio, no pequeno e no micro, porque é onde a gente tem, de fato, o maior volume das empresas, né? E para a gente isso tem sido assim um aprendizado gigante, porque é outro mundo, né? Então assim, o que funciona para uma empresa gigante, para uma grande, para uma média, para pequena, é completamente diferente. Então a gente tem investido muito em entender
E principalmente assim, o que a gente pode ajudar esse negócio a crescer, né? Então acho que esse tem sido o nosso desafio. Nossa meta é sempre a gente colocar melhores empresas com melhores consumidores, né? Assim, então, como que a gente ajuda o consumidor também a entender melhor dos seus direitos e deveres, porque também tem esse desafio. Esse propósito, né? também, a essência também da Exatamente. empresa é isso. E como que a gente faz também as empresas olharem para o consumidor de uma outra forma e que, assim, o caminho do sucesso é o ganha-ganha, né? Quando tem esse desequilíbrio entre qualquer um dos lados, né, não vai ter sucesso. Então, eu acho que essa é a nossa grande meta. Então, a gente tem um desafio grande de educação mesmo, né? Educação do mercado. A gente vê ainda as áreas de clientes e de atendimento necessitando também de evolução, de entendimento, né? Então, é um trabalho de formiguinha, né? Da gente levar um pouco mais desse conhecimento de tudo que a gente tem, porque a gente tem uma base de dados gigantesca, né? Então a gente consegue levar informações de qualidade e para ajudar esse desenvolvimento dos dois lados, né? Seja do consumidor e seja das empresas. E o Sebrae, para onde o Sebrae está olhando aí nessa área de experiência? Da Patrícia, ela trouxe um elemento, né, falando dessa questão do uso das novas tecnologias. Isso ainda é um desafio grande para o pequeno. Ao mesmo tempo, ele precisa começar a adotar mais, né, a tecnologia e como a tecnologia ela pode ajudar ele a escalar o negócio, mas como normalmente a estrutura é menor, às vezes também o nível de educação das pessoas que compõem aquela empresa é um pouco diferente do que uma empresa maior, né? Então isso termina sendo um desafio a mais, né? Porque precisa de fato adotar essas novas ferramentas, né? Mas, ao mesmo tempo, não fazer com que aquele atendimento fique aquele atendimento num bot totalmente robotizado e que, no final das contas, o cliente fica raiva porque não consegue, no final... Está no loop, né? Está no loop. Outro dia eu entrei num desses, assim, eu fazia... Gente, depois eu comecei a brincar com o bot. Eu disse assim, não é possível. Eu me senti no labirinto, porque eu entrava no canto, saía no outro e tentava voltar. Eu disse, não, eu quero ver onde é que eu vou ser atendida. E sabe o que eu descobri? Não tinha canal de atendimento, não tinha jeito. Não tinha jeito. Era impressionante. Era um hotel. Não é daquele estado, mas foi uma experiência. Sim, lugar que você quer relaxar, lugar que você quer viajar, né? E aí acaba se estressando antes de chegar lá. Eu passei um e-mail, eu fiz assim, faça o teste. Eu escrevi lá. Se você, quando essa opção, você vai para isso, você é para isso, se você é para isso. No final, você não consegue ser atendido. Olha aí. Sem livre. Então você vê, né? É uma dificuldade do pequeno, mas em alguns momentos o grande, né? O médio ali já está estruturado, ele não olha como deveria olhar e usar as ferramentas adequadas para satisfazer esse cliente, essa experiência do cliente. Agora, por outro lado, o pequeno tem uma vantagem. Diga aí. Ele souber usar, né? Porque assim, ele é pequeno, então o contato dele, a faixa de contato que ele tem, o empresário, com seus colaboradores, com os fornecedores e com o cliente, inevitavelmente ela é muito maior do que uma pessoa que vai estar no comando de uma organização maior. Então, se ele souber ter sabedoria, né, de fazer essas leituras todas e olhar para a experiência do cliente, experiência dos seus colaboradores, né, para que ele consiga construir uma empresa consistente, né, e também ver esses fornecedores como grandes parceiros, né? Que vão estar ali ajudando é uma cadeia, né? O empresário que sabe fazer isso, nossa, ele dá no engraçado, eu achei. Ele tem muito mais chance de experimentar, né? Porque assim, quando você pega uma empresa mais consolidada, ela já tem muito mais a perder, né? Então ela tem mais medo de arriscar, né? Quando você vai para o pequeno, ele às vezes é muito mais destemido, né? Então isso às vezes faz ele evoluir muito mais rápido do que grandes empresas com muito recurso, né? Patrícia, Roberto, eu adoraria ficar aqui horas conversando com vocês sobre cada olhar que vocês têm sobre os negócios, né, do nosso país como um todo, né? O olhar do Sebrae, o olhar do Reclame Aqui, são duas plataformas incríveis, né, que cria e favorece esse ecossistema de ligação entre cliente e empresa, são fundamentais, mas tem que encerrar essa conversa. Mas antes disso, eu queria trazer o momento IPC.
que é esse momento IPC? Ela já me olhou assustada ali. É um momento importante pra caramba. Não é? É aquele momento onde a gente ressalta algo que de fato é mais relevante. Só que eu brinquei com esse acrônimo, né? E eu trouxe o I de indicação. Pode ser uma indicação de um livro, de filme, de uma série, algo que você olhou e falou assim, caramba, isso é legal. Mais pessoas poderiam estar vendo isso. O P é o momento publicidade, onde as pessoas podem encontrar vocês, né? E o C é o comentário final, aquela mensagem final para quem está assistindo a gente. Quem começa? Bom, posso começar. Acho que da indicação, eu não vou indicar nenhum livro, mas eu vou indicar a própria plataforma do Reclame Aqui, porque assim, mesmo os pequenos, eles têm as empresas que são alvo, a meta deles, as empresas de referência. Aprenda com o erro dessas empresas. Então, entra lá, lê os problemas que aquela empresa tem, como ela resolve, e usa aquilo como aprendizado. Você não precisa esperar você ter o problema para você aprender. Então, aprenda com os outros. Eu acho que isso é um exercício que é pouco utilizado, mas que pode ter muito valor para o crescimento daquela empresa. A gente não precisa aprender só na dor, né? A gente pode aprender... Meu pai dizia isso, aprende com o erro dos outros. A gente pode aprender com a dor do outro. E quando a gente fala de empresas maiores, médias, maiores, também, né? Ela tem uma oportunidade de aprender com os próprios dela, que às vezes ela não aprende também, mas tem também outras empresas do segmento ou até mesmo outras empresas de outros segmentos, porque às vezes a gente fica muito limitado. Então você fala, varejo, ele só olha varejo, mas às vezes ele deixa de ver uma inovação que um outro segmento, né, de saúde, de educação, está fazendo, que ele pode falar assim, poxa, eu posso adaptar isso para a minha realidade. Então eu acho que assim, o principal para qualquer crescimento, de qualquer profissional, inclusive, é seja curioso, né? Então, vai atrás, pesquisa, lê. Então, assim, mesmo quando a gente fala de tecnologia, de IA e tal, tem muita coisa gratuita. A própria tecnologia te ensina. Você fala lá, monta um prompt para mim, ela monta, né? Então, assim, é só usar, ser curioso, não ter medo e que vai ter grandes resultados mesmo. Momento publicidade, onde as pessoas podem te encontrar. Bom, eu estou no LinkedIn, né? No Instagram também, como Paty Canci. No LinkedIn, Patrícia Canci, né? A gente tá super à disposição, tem todos os canais do Reclame Aqui. Queria falar também do RA Educa, que é a nossa frente de educação. Ali a gente tem, que é o RA Educa, é o nosso site. Ali a gente tem bastante informação, bastante conteúdo gratuito também. Então essas empresas, né, que estão começando, que querem ver boas práticas de atendimento ao cliente, nem é falando de Reclame Aqui, mas de atendimento em geral, a gente tem bastante conteúdo gratuito que pode ser um grande impulso aí desse aprendizado dessas empresas. Bom, e o comentário final, da mensagem final, já deu vários aqui, né? Mas para fechar com chave de ouro. Olha, eu acho que a gente falou aqui bastante de tecnologia, eu queria fechar com isso, né? Que tecnologia é meio, né? Então, assim, se você não tem um propósito para aquilo, não faça, né? Então, até o próprio exemplo, né, que a Roberta deu aqui de ficar em looping, é porque usou a tecnologia para quê? Para diminuir custo, para impedir o cliente de falar com ele. Então, assim, é um mau uso da tecnologia. Então, ela só faz sentido quando ela tem uma aplicação prática e que agregue valor para o seu negócio. Então, a tecnologia por tecnologia não faz sentido. E às vezes tem empresa aí tentando fazer coisas mirabolantes com IA e tal, sendo que o que ela precisa é um processo bom. Porque se você automatizar, usar IA, se tem um processo ruim, você só vai acelerar o que é ruim. Então é melhor não acelerar. Então, assim, olha primeiro para o seu processo, para a sua tomada de decisão e depois usa a tecnologia para acelerar. Obrigado por toda a contribuição aí, compartilhar esse conhecimento com a gente. Roberta, mesma coisa, indicação, publicidade, proprietário. Bom, sobre indicação, eu acho que eu indicaria uma boa prática, né? De um empresário, assim, pelo menos uma vez por mês, ele fazer a curadoria, seja de um evento, de um curso, de um podcast que ele vai assistir, mas principalmente eventos onde ele tem a oportunidade de ver outros cases e interagir com outras pessoas, porque a rotina, ela é massacrante, né? Os dias passam muito rápido e a gente escuta muito o empresário, ele se sente muito nesse turbilhão mesmo, né? Essa roda viva.
e ele vai ser engolido por essa rotina quando vê passar 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses, né? Então, criar, de fato, um sistemático compromisso pessoal. Uma vez por mês eu vou fazer alguma coisa e não precisa ser. Eu achei bacana quando a Patrícia falou isso, e é uma coisa que eu sempre falo mesmo para o empresário. Não precisa você se fechar nas coisas apenas do seu segmento, né? Você, de repente, é do segmento de beleza, eu posso ir para um evento na área de gastronomia, na área de pet, em outras áreas, e às vezes eu percebo uma experiência que está acontecendo ali, que eu posso fazer uma adaptação, né? Uma releitura daquilo ali. Às vezes eu enxergo novas oportunidades de parceria em segmentos que não são exatamente o meu. Então, isso é bem importante. Bom, Sobre me encontrar, o meu LinkedIn é o Roberta Andrade, né? No Instagram sou Roberta número 1 Andrade. E acho que como dica final, eu deixo a questão da gente cultivar um pouco mais esse espírito da experimentação. Sabe, às vezes a gente se vê diante de um desafio e olha aquilo ali tão grande, então pega um pedacinho daquele desafio, separa um pedacinho, testa por um período, testa com um grupo, aprende com isso, antes de partir de fazer um investimento maior. Gostei desse. Vamos testar aqui só um pouquinho. Gostei. Porque isso vai dando confiança também para a gente, além de bastante aprendizado, para que a gente possa ampliar aquilo ali de uma forma mais inteligente. Bom, Berta, mais uma vez, obrigado de todo o coração, né, por ter compartilhado aqui tanto conhecimento, né? Eu tenho certeza que ajudou muita gente também. Então, obrigado pela presença de vocês no DucCast. Espero que vocês também acompanhem lá os outros que também passaram por aqui nessa jornada. E agradecer também a você que está acompanhando a gente aqui nessa jornada do CSX Week, né? Então, a gente está aqui recebendo vários nomes grandes do mercado quando o assunto é sucesso do cliente, experiência do cliente, diretamente aqui no Instituto Ricardo Brenan. E tem gente que está com a gente aqui também apoiando, né, e fazendo isso aqui acontecer. A CS Malta Escritório de Contabilidade, a R Ferreira Arquitetura, que cuida do paisagismo, acessibilidade, biobilia, quando a gente fala sobre arquitetura e humanidade também, a humanização da arquitetura também. E a Clínica Clique, que é especializada em emagrecimento, também está com a gente nessa jornada. Muito obrigado e eu espero você aonde? No próximo episódio. Grande abraço, sucesso sempre. Se inscreva no canal, compartilha para que essa mensagem chegue para muito mais gente dentro do mercado. Até lá, valeu!